Agora, eu acho que tem coisas importantes, inclusive do combustível fóssil, essa é uma discussão, é sobre a transição energética. Então, a transição vai envolver, pelo menos nos próximos 30 anos, ainda uma predominância do combustível fóssil com criação de capacidade, principalmente de barateamento das tecnologias para geração. Parece aí praticamente menos de um terço do que foi imobilizado, mas tem elementos de capacidade produtiva que elas já existem porque foram criadas no PAC passado. Por exemplo, grande parte dos recursos do PAC 1 e do PAC 2 tiveram envoltos na mobilização da estruturação da cadeia do óleo e gás, que envolvia, a partir, sobretudo, da política do conteúdo local, reviver a indústria naval brasileira. Bom, esses estaleiros já estão montados, então é um recurso de criação de uma indústria nascente que já não precisaria mais existir. Então, eu não sei, eu diria muito aqui, sem uma capacidade mais exaustiva de reflexão, que parece pouco, embora seria mais adequado conhecer melhor as prioridades e conhecer melhor o desenho para avaliar isso. Mas eu terminaria dizendo que o tamanho do gasto ele é um componente muito importante, né, para levar em consideração se é suficiente ou se é insuficiente, mas não só isso, né? Então, sem desprezar o tamanho, né, a mobilização de recursos, que eu acho que talvez seja até menos, porque, veja, tem uma conta duplicada aí, né? Se a gente conta parte importante do financiamento via crédito dos bancos federais, e conta parte do financiamento privado, que vai ser contraído, que vai ser mobilizado a partir do crédito, eu não sei nem se as coisas não estão sendo contadas de forma duplicada. Mas, veja, eu acho que mais do que só o gasto, olhar a qualidade ou olhar as metas, talvez digam mais respeito à capacidade desse projeto levar o Brasil a dar saltos de qualidade, a mudança produtiva, a se aproximar de um Brasil que a gente quer, do que só olhar a cifra. Eu acho que esse PAC tem uma particularidade em relação aos outros que me agrada muito, que é ser mobilizado pelas missões sociais, ou estar estruturado dentro desses eixos, que, diferentemente do passado, que era um eixo de logística e portos, agora a logística e os portos, elas não são o fim, elas estão submetidas a um eixo que é melhoria da vida urbana, ou avanços da competitividade e da integração federal. Veja, o fim é a ampliação da infraestrutura social, é a ampliação do sistema de saúde, não é a mobilização ou fortalecimento da indústria farmacêutica. Esse é um meio, né? Ter à disposição, em termos brasileiros, os fármacos e todo esse complexo da indústria é um meio. Qual é o fim? Qual é a meta? Qual é o eixo? O eixo é universalizar a saúde pública de qualidade, ter soberania em termos de produção, distribuição, inclusive exportação de fármacos. Então, eu acho que tem uma mudança de qualidade que é, em primeiro lugar, as metas sociais bastante ambiciosas, serem organizadas a partir de missões e de eixos em que a finalidade é o desenvolvimento e a melhoria do bem-estar, da qualidade de vida, e, diferentemente dos outros, a maior parte dos recursos e, inclusive, dos eixos estruturantes estão vinculados à questão ambiental, principalmente na área da transição energética, que eu acho que é também um compromisso, que mais do que a cifra, desenha um pouco melhor que futuro a gente quer, que papel a gente quer que o Estado e que o Brasil desempenhe no próximo período em termos de soberania e em termos também de disputa de geopolítica e competitividade global. Eu acho que assim, né? Bom, a construção civil ela está ligada a um conjunto de setores em que uma das características da contratação de mão de obra é a maior precarização. Mas eu acho que assim, esse tem um problema de regulação do mercado de trabalho, é um problema de fiscalização dos vínculos trabalhistas, porque eu fico pensando assim, né, então não se mobiliza a construção civil, tem tanta coisa para construir, e assim, a mobilização da construção civil sempre vai ser privada, porque o Estado não tem empresa de construção, então pode ser via um investimento público, gasto financiado com recurso da União ou gasto financiado por uma empresa privada, mas a contratação da construção civil sempre vai ser um setor privado que vai se beneficiar.
embora eu concorde, eu acho que é uma grande contradição, né? Quem constrói todas as coisas, né? Para citar aqui o Vinícius de Moraes, o operário em construção, ele é aquele... Achei que era o Brecht que você ia citar. Não, mas poderia ser também. Bom, agora se vai reindustrializar. Eu também diria que não, do ponto de vista mais estrutural, né? O que é a reindustrialização de um país periférico, inclusive? É uma obra, na minha avaliação, de coordenação geopolítica de enfrentamento ao imperialismo e de enfrentamento ao padrão de acumulação capitalista, no qual, principalmente, a deflação do preço de oferta das matérias-primas, que é essencial para compor a taxa de lucro do centro, é a função que cabe à periferia. Se um dia coube a industrialização, também a industrialização da década de 40, da década de 50, respondia a uma estratégia de disputas intercapitalistas e interimperialistas por aceleração da rotação do capital ali no bojo das disputas produtivas do pós-guerra. Hoje, o projeto da periferia não é a industrialização. Então, eu digo isso porque às vezes tem gente que aponta o dedo e diz: mas no governo Lula não houve reindustrialização, como se fosse um ato da vontade ou um ato do desenho da política. Não é o PAC, não é a política industrial, é um conjunto de acúmulo de forças que envolve um bom programa, um bom desenho de política industrial, mas que envolve condições políticas que estão fora somente da nossa alçada. Agora, eu acho que tem coisas importantes, inclusive do combustível fóssil, essa é uma discussão, sobre a transição energética. Então, a transição vai envolver, pelo menos nos próximos 30 anos, ainda uma predominância do combustível fóssil com criação de capacidade, principalmente de barateamento das tecnologias para geração de energia limpa. Eu acho que a questão é uma coordenação dos esforços, e isso é a questão ambiental ser transversal e não ser um eixo. A coordenação dos esforços para que a renda do petróleo, que é algo que a gente ainda vai usar, que se não for nacional vai ser importada, é pior, mas que essa renda do petróleo seja obrigatoriamente utilizada, né, a renda do gás, a infraestrutura do setor de petróleo e gás seja utilizada para o financiamento da transição energética. Né? É um compromisso de transitar, né? E isso envolve utilizar, como, né, no mundo todo, né, são as grandes estruturas justamente de petróleo que têm se adaptado para a transição energética. Então, no Brasil, isso também tem que acontecer. Né? Não dá para financiar o setor fóssil e financiar a transição energética como duas coisas distintas, mas tem que estar dentro de uma mesma estratégia de possibilitar o consumo ainda das fontes de energia fóssil, para ir reduzindo né, a quantidade de barris, de óleo e de gás, para que, inclusive, esses recursos financiem a transição energética. É uma contradição que eu acho que nós, da esquerda, num país subdesenvolvido, né, socialistas num país subdesenvolvido, acabamos sempre nos confrontando, que alguém no chat, nesse chat maluco do dia de hoje também falou, mas aí defende a geração de emprego em setor em que a superexploração é mais evidente. Sim, porque a gente vive essa contradição, né? Nós conhecemos a teoria científica do capitalismo, de que o trabalho no capitalismo é explorado, que o trabalho no capitalismo periférico é ainda mais explorado pelas necessidades das burguesias periféricas ampliarem o valor que elas perdem na concorrência internacional, mas mesmo assim a gente defende pleno emprego, porque são as contradições da nossa sociedade, ou né, as parcerias público-privado na infraestrutura, por exemplo, né, não seria o meu projeto ideal, né, se eu fosse aqui a autoridade do executivo. Mas tem um monte de coisa para ser feita, de serviço para ser universalizado, de obras de construção que melhoram, inclusive, a capacidade industrial, de exportação de manufatura, que é uma coisa importante para fortalecer a indústria, que gera melhores empregos, que depende da aceleração do lucro privado, ou que podem ser via PPP, o que eu acho que devem ser, inclusive, via PPP, né? Utilizar o capital que o setor privado tem, a expertise que o setor privado tem, para utilizar ele subordinado a uma estratégia de desenvolvimento da infraestrutura. Eu acho que o grande problema, e a gente já conversou sobre isso, são as parcerias público-privado naquilo que não é bem de capital, né? Que não é infraestrutura, mas que é serviço, e principalmente que é serviço que a gente pactuou na Constituição de 88, que é também direito. Então, eu acho que PPP em saúde, educação, no sistema carcerário,
é bastante abominável, né? Mas nisso o PAC, como a Joana falou, de alguma medida preservou. Mas por que eu acho? Eu acho que pode ser um erro, né, acreditar que o setor privado vai liderar os investimentos produtivos, ainda que o setor privado seja muito eficiente quando há perspectiva de lucro. O problema é que o setor privado não é coordenado por uma burguesia que tem interesses genuínos no desenvolvimento do país, mas quando tem possibilidade de geração de lucro, o que eu acho que é fundamentalmente no setor das energias renováveis variáveis, o setor privado, né, ele não vai nem se importar com a Selic e vai investir. Mas veja, ainda que ele possa não concretizar a sua promessa ou aquilo que ele foi designado, o PAC ele é uma decisão do Estado com relação a que eixos e que setores e qual o montante do investimento que vai para cada lugar. Não é uma decisão privada. Então, isso conforta um pouco. Ainda que o setor privado vá liderar os desembolsos, o desenho do programa foi feito pelo Estado. Então, se der certo, é um pouco as margens de manejo de um país periférico que é usado o setor privado para intencionalmente ampliar a infraestrutura e a oferta de serviço naquilo que o Estado, a partir da Casa Civil e a coordenação ministerial, definiu que são prioridades. Não é o desembolso de recursos dos bancos públicos, eventualmente com algum subsídio, para que o setor privado enfie na bunda, ou sei lá, faça o que quer, mas é condicionado a um conjunto de obras. Então, acho que dentre o sistema capitalista e a sua dinâmica, o investimento privado dentro do PAC se der certo, o problema é que provavelmente não vai dar certo, porque conhecemos a natureza da burguesia brasileira. Mas seria a melhor forma de utilizar o setor privado à disposição dos interesses do Estado Nacional.